Então, espero que esteja tudo certo com vocês nesses períodos aí de conturbados que nós estamos vivendo. Então, como eu falei, como eu coloquei lá no AVA, hoje vamos começar com a resolução da prova. Então, eu preparei aqui uma apresentação com um pouco de discussão das questões. Então, vamos avançar aí. Então, a primeira questão dizia a seguinte coisa: considere um sistema que esteja oscilando de modo periódico e em condição ideal sem perdas. Sabendo que o período do sistema é de 1,5 segundos e o movimento total do percurso é de 14 centímetros, marque a alternativa correta. Muito bem. Então, você tinha que determinar ali para as alternativas aqui. Você tem... Deixa eu pegar aqui o marcador. Olha só o que acontece. Você tem aqui frequências e qual é a posição em um tempo de 2 segundos, ok? Bom, a alternativa correta é essa daqui, né? Que está marcada como C. E para esse sistema, a sua frequência é de 0,667 Hz com tempo de 2 e em tempo de 2 segundos estará na posição menos 3,635 centímetros. Como é que se chegam a essas informações? Pois bem, se você pegar essa equação aqui, começando por ela, com a equação do período de frequência, a gente sabe que um é inverso do outro. Se você pegar o valor do período e substituir aqui, como está mostrado aqui no cálculo, você encontra uma frequência de 0,667 Hz. Okay? Das alternativas que você tem ali, só duas apresentam isso daí, essa resposta, no caso a C e a A. Agora a determinação da posição, aonde esse bloco, esse corpo vai estar. Pois bem, para isso usa-se a equação da posição em função do tempo, que é a amplitude vezes o cosseno de ômega-t. O φ, a constante de fase, não aparece aqui porque não foi falado dela, então nesse caso a gente pode considerar igual a zero. Okay? Pois bem, então seria que substituir os valores, no lugar de desse t aqui eu colocar 2 segundos, xm a amplitude e no lugar do ômega a frequência angular. Bom, a frequência angular eu posso usar essa outra relação aqui, ômega igual a 2π vezes f. Eu pego a frequência que eu calculei antes ali, substituo, daí eu vou ter 2 vezes π vezes 0,667. E aí isso vai me dar uma frequência de 4,19 radianos por segundo. A amplitude, 7,5 centímetros. Pode parecer estranho, porque o percurso do movimento está dito aqui, que é 14 centímetros. Pois bem, o que acontece? Percurso do movimento não é a amplitude. A amplitude é, se ele fosse deslocado da origem solto, depois de uma certa distância, isso seria amplitude. O percurso total é a soma da distância da amplitude negativa até a amplitude positiva, ou seja, de menos xm até xm você tem 14. Então o período da amplitude vai ser metade disso, que vai ser 7,5 centímetros, como está aqui. Então, substituindo esses 7,5 centímetros na equação, como amplitude, e a frequência angular como a frequência de 4,19, como está aqui embaixo, a gente encontra que na posição para o tempo de 2 segundos é de menos 0,3635 metros, ou 3,63 centímetros aproximadamente. Então é o item C a resposta correta. Ok? Questão número 2. A questão número 2, ela diz lá que você tem um oscilador massa-mola, no caso ideal, ou seja, sem perda de energia. Ele passa a ser monitorado no instante t igual a 3/5 do período. Sabendo que o movimento teve início em t igual a 0, e a posição inicial dele era na amplitude positiva, xm, como está mostrado aqui embaixo, ó, t igual a 0, posição igual a 0, está lá onde ele começou o movimento. Qual o sentido do seu movimento, ou seja, para onde ele vai, nesse instante de 3/5 do período, ou seja, ele vai estar entre 0 e xm, entre menos xm e 0, numa dessas posições, menos xm, 0 ou xm,
E ele vai estar indo para um lado ou para o outro? Essa é a pergunta que se faz aqui. Pois muito bem. Então, eu coloquei essa tabelinha aqui das relações de período com posição, dividindo lá nos quartos, para ajudar a entender isso. Então, eu sei que em xm, como ele iniciou o movimento, ali você não tem período nenhum, porque o período é o tempo que ele vai levar para ir desse ponto aqui, de xm, até xm negativo e retornar para cá. Então, esse tempo de vai e volta é um período. Eu sei que 1/4 do período, ou seja, 0,25t, o que acontece? Aonde ele vai estar? Exatamente na origem. Ou seja, ele leva 1/4 do período para chegar na origem. Ele leva mais 1/4 de período para chegar em xm, menos xm. Então, em menos xm é meio período ou 0,5 do período. Quando ele chega em xm, a mola já está comprimida e está empurrando o bloco, vai fazer com que ele volte. Então, a partir de xm, muda a direção do movimento. E aí, em 3/4 do movimento, ou 3/4 do período, perdão, é 0,75t. E ele está novamente na origem. E aí, quando ele tem 3/4 do período, ou melhor, 4/4 do período, ele tem um período completo, ele está em xm positivo de novo, ele começa a repetir o movimento. Um período se foi aqui. Então, é a seguinte coisa, se eu dividir 3 por 5, dá 0,6. 0,6 é maior que 0, é maior que 0,25 e é maior que 0,5. Então, até 0,5 o movimento está indo de xm para menos xm. A partir de 0,5 para frente, ele vai estar no movimento de volta. Então, o 0,6 estaria entre 0,5 e 0,75. Esse 0,5 e 0,75 ele teria que estar aqui. Ok? Só que daí agora a seta teria que estar com o movimento contrário, porque ele já foi lá, encostou, comprimiu a mola empurrou de volta. Então, entre 0,5 e 0,75, ele já completou o movimento de ida, está no movimento de volta. E aí a resposta seria, ele teria que estar entre menos xm e 0 na direção de xm positivo. Só que se você olhar as respostas aqui, que eu peguei lá do sistema, do enunciado, não tem essa opção. A mais próxima seria a opção C, que você teria entre menos xm origem, correto, em direção a menos xm. Não. A direção correta aqui é xm positivo. E como teve esse problema no sistema, ele acabou passando desapercebido por uma falha minha no sistema, o valor dessa questão, que é um ponto, eu conferi hoje de tarde para vocês lá nas notas. Então, a nota da prova de vocês foi acrescida, de todo mundo que fez a prova, foi acrescida em 1 ponto, certo? Porque a resposta correta seria essa, ele está entre menos xm e 0 em direção a xm. Okay? Questão número 3. Questão número 3, ela vem com um gráfico da aceleração em função do tempo e vários pontos marcados. E o enunciado diz a seguinte coisa. Considere a figura abaixo, que mostra o comportamento da aceleração contra o tempo, para um sistema oscilatório sem perdas. Com base nessa figura e nos pontos marcados, indique a alternativa correta. Então, item A. O ponto 2 indica a máxima aceleração em função do tempo e o valor equivalente para a posição será de xm, ou seja, ele está dizendo que no ponto 2, se você jogar isso aqui no gráfico para a posição, qual seria a posição equivalente a essa aceleração? Xm positivo. E essa opção é incorreta. Por quê? Porque aquela relação da aceleração com a posição, que diz que A em função de t é igual a menos ômega ao quadrado x em função de t, diz que quando eu tenho valores de aceleração, os valores serão os mesmos para a posição com o sinal negativo. Como ele está dizendo nesse item que o valor positivo que aparece aqui seria o mesmo valor do valor positivo para xm, isso está incorreto. Então, ele teria que ser menos xm. Então, a opção A está incorreta. Opção B. Os pontos 4 e 8 indicam que o sistema está em repouso, pois nesses pontos a aceleração é nula e, deste modo, o sistema não está em movimento. Cuidado!
A gente sabe que a aceleração pode ser nula? Sim. O ponto 4 está aqui, ó, e o ponto 8 está aqui, bem no zero. Então, bem na origem, você não tem aceleração aqui. Mas, o que acontece? Nesse sistema, ele está em repouso, ele não está. Por quê? Porque quando ele está com aceleração nula, ele tem máxima velocidade, porque ele está passando pela origem, como a gente já viu em alguns exemplos lá em sala de aula. Então, o item B também está errado. Então, alternativa B, não. Alternativa C. O ponto 3 indica que o sistema está entre a origem e xm positivo, em direção a xm. Okay? Então, o que acontece? Olha só, o ponto 3 está aqui, a aceleração é positiva. Para que essa alternativa fosse correta, teria que estar entre a origem e menos xm. Lembra lá da questão que deu problema? Então, esse é o caso aqui, tem que estar em menos xm, não xm. Então, isso aqui está incorreto. Também errado. Bom, como está marcado aqui, né, o correto é o item D. Então, ele diz que no ponto 6 indica máxima aceleração negativa, verdade, porque ele está aqui relacionado a valores negativos. Por consequência, máximo deslocamento positivo de x. Sim, correto. Por quê? Novamente, o oposto do que está dito lá no item A. E no item E, o que está errado aqui? O ponto 5 indica que o sistema está na origem com velocidade máxima em direção a menos xm. Para que o ponto esteja na origem, nesse gráfico aqui, ele teria que estar nesta linha aqui horizontal do tempo, em aceleração nula. Os únicos pontos que estão fazendo isso são os pontos 4 e o ponto 8, marcados aqui. Então, você não está na origem no ponto 5. No ponto 5, você está numa posição positiva, né, no deslocamento positivo, em termos de posição, com aceleração negativa. Então, o correto é o item D, que está mostrado aqui. Questão 4. A questão 4 ela trabalhava com dois pêndulos, o pêndulo massa-mola e o pêndulo simples. No caso do pêndulo, dos dois pêndulos, cada um inicialmente está com dois períodos diferentes. Então, olha lá o que diz o enunciado. Considere dois pêndulos, massa-mola e pêndulo simples, ambos com períodos diferentes e com valores T1 igual a 5,8 segundos e T2 igual a 3,7 segundos, respectivamente. Ou seja, o pêndulo massa-mola tem um período de 5,8 segundos e o pêndulo simples, 3,7 segundos. Quais são os ajustes que devem ser feitos em K e L, os parâmetros dos pêndulos, para que ambos os períodos passem a ser iguais a 4,7 segundos? Ou seja, o que eu tenho que fazer em K e L para que os dois pêndulos apresentem o mesmo período? Para que isso aconteça, eu tenho que trabalhar aqui, eu posso pegar as duas equações de período simples, está mostrado aqui, e período massa-mola. Período simples, pêndulo simples, 2π raiz de L sobre G. Período massa-mola, 2π raiz de K sobre M. Se eu isolar o L e o K, como eu fiz aqui, eu tenho essas duas expressões. E se eu substituir os valores que eu tenho aqui, eu posso correlacionar com o que vai acontecer com L e com K. Se eles vão ter que aumentar, se ambos vão ter que diminuir, ou se um ou outro aumentar ou diminuir, ou vice-versa. Então, começando pelo simples, se eu pegar L, gravidade, 9,81, período, qual que é o período do pêndulo simples? 3,7, sobre 2π elevado ao quadrado, eu vou encontrar que, para esse período 1, o pêndulo simples tem um comprimento de 3,4 metros. Se eu pegar o valor que eu quero agora do período, que é 4,7, e substituir aqui no lugar de T, eu vou encontrar um L de 5,5 metros aproximadamente. Ou seja, o L tem que passar de 3,4 para 5,5. Ele tem que aumentar. Então, eu já sei que o L tem que aumentar. Vamos fazer a mesma coisa com o K. O K, você pode ficar um pouco perdido no sentido que tem uma massa que não foi fornecida. Mas isso não tem problema, porque você pode deixar a massa ou considerar uma massa qualquer que não vai ter problema. Por quê? Digamos que a massa seja 1 kg. Você vai multiplicar tudo isso aqui por 1.
A massa vai ser a mesma, porque os parâmetros que ele está pedindo no enunciado é K e L, ele não fala nada da massa, a massa fica imutável. Então, o que acontece aqui? Se eu só considerar esse termo que está entre parênteses ao quadrado, que é 2π sobre o período, o que acontece? K vai ser massa vezes 2π sobre 5,8, tudo isso ao quadrado. Isso dá o K como 1,17 vezes a massa. Se eu substituir agora, no lugar desse T aqui, o 4,7, eu vou observar que eu vou obter 1,78 m, ok? Ou seja, de 1,17 ele passa para 1,78, ou seja, o valor de cada constante da mola, para que altere o período, tem que aumentar. Então, qual é a alternativa? A alternativa A, pois tanto L quanto K devem aumentar, certo? Então, essa é a resolução da questão número 4. Muito bem, agora as questões de cálculo que faziam parte, que constavam na segunda parte da prova. Então, reforço aqui que tentem sempre mandar essas atividades via AVA para que eu possa fazer a avaliação por lá. Não que eu não esteja considerando quem, por algum problema, me mandou por e-mail, eu considero. Só que, pelo AVA, eu consigo fazer um monitoramento melhor. E por e-mail, eu tenho que relaxar o e-mail, fazer a correção e aí trabalhar com isso. Então, sempre que possível, mandem pelo AVA, por favor. Então, nesse caso aqui, ele diz a seguinte coisa. Um pêndulo massa-mola, inicialmente em repouso, inicialmente em equilíbrio, é deslocado de 9,5 centímetros. Então, esse aqui é o valor da amplitude dele, que ele vai ter. E em t igual a 0, ele é solto. Então, você puxa 9,5 centímetros da origem e solta esse pêndulo. E ele começa a oscilar. Você sabe que o valor de K é de 50 Nm por metro e que a massa é 345 gramas. Aí no item A, ele quer que a gente determine o período, a frequência, a constante de fase e escrever as equações do movimento para esse pêndulo massa-mola. E no item B, qual a energia mecânica total do sistema? Considere o sistema no caso ideal. Okay? Bom, então, primeiro, no item A, para cálculo de período e frequência, eu posso começar direto com a equação da frequência angular, raiz de K sobre M. Lembrando que o período, a frequência angular está relacionada com o período através dessa outra equação aqui, 2π sobre período. Ou ainda, frequência angular com a frequência F, 2π vezes F. Então, se eu substituir K, que vale 50, e o M, que vale 0,345, eu tenho que passar isso para quilogramas, eu encontro que a frequência angular vai ser de 12,04 radianos por segundo. Substituindo esse ômega, ou melhor, usando a relação ômega igual a 2πf, eu encontro que a frequência é de 1,91 Hz. E usando aquela relação que eu mostrei lá atrás, na primeira questão, que a frequência é o inverso do período, ou até mesmo essa daqui, 2π sobre t, eu encontro que o período desse sistema é 0,523 segundos. Okay? Então, eu encontrei o que ele pediu aqui no item A. Para encontrar a constante de fase, o que a gente tem que fazer? A gente pode considerar as condições do problema. Então, eu pego a equação geral, x de t igual a xm cosseno de ômega t mais φ, e considero o seguinte, que em t igual a 0, quando ele começou o movimento, ou seja, x de 0 é igual a xm cosseno, frequência angular. Aí observem que eu substituí o instante que me interessa, que é o instante inicial. Então vai ser 0, o t aqui vai ganhar um 0. E o ômega eu substituí pela frequência angular, 12,404 radianos por segundo. Só que, aonde que ele está nessa posição aqui? Na amplitude. Por isso, tudo isso aqui ficou igual a xm. Então, se eu isolar o φ, eu vou ter essa expressão aqui. φ igual a cosseno da menos 1 de xm sobre xm. Se você aplicar isso na sua calculadora usando lá em radianos, você vai encontrar que esse φ vale 0. Okay? Φ vale 0, encontrei o valor dele, legal. Agora posso fazer o quê? Posso montar as equações de movimento do meu sistema como estão mostradas aqui. Então, a posição em função do tempo vai ser x de t.
xm cosseno de 12,04 t, o φ é igual a zero, vai embora em todas elas. A velocidade. A velocidade da equação geral é v de t igual a menos ômega xm seno de ômega t. Quem que é o produto? Ômega, 12,04, vezes amplitude, 0,095. Se você fizer esse produto, você vai achar menos 1,14, que é o que está aqui no começo. E aí você tem a equação da velocidade. Se você pegar a frequência angular e levar ao quadrado, voltando na equação geral lá da aceleração, você vai ter isso daqui. Vai ter a aceleração em função do tempo é igual a menos 1,29 cosseno de 12,04 t. A energia mecânica que ele pede no item B é só substituir os valores dados no enunciado diretamente aqui na equação da energia para o caso sem amortecimento, que é energia mecânica igual a meio kxm ao quadrado. K é a constante da mola e x é a amplitude. Xm é a amplitude. Então você vai encontrar 0,225 joules. No item B era só substituir na equação os valores. Sexta e última questão, ele pede para reprisar a questão 5, só que agora com amortecimento, ou seja, o constante de amortecimento vale 3,2 kg por segundo. Aí no item A, você tem que escrever apenas a equação da função x de t, não, no caso amortecido, sem necessariamente escrever a equação de velocidade e aceleração. E no item B é só deixar a equação da energia em função do tempo. Então, primeiro, vamos fazer a regrinha lá, não é, a análise, para ver se é um movimento fracamente amortecido, onde que a relação matemática a ser satisfeita é essa daqui. B tem que ser menor que 2 vezes a raiz quadrada de K sobre M. Se você pegar o valor de K, que é 50, e da massa, 0,345 kg, multiplicá-los, retirar a raiz quadrada e multiplicar por 2, você vai encontrar que isso daqui vale 8,30 kg por segundo, que é menor que B, que é 3,2. Então, as nossas análises aqui vão ser válidas. A frequência, nesse caso, eu preciso trabalhar com a frequência amortecida. A frequência amortecida é dada por essa equação aqui. Ômega' é igual a raiz quadrada de K sobre M menos B quadrado sobre 4M ao quadrado. Se você substituir isso aqui, você vai encontrar um fator aqui e um fator que não vai ser tão pequeno aqui. Aí a diferença entre eles e a raiz quadrada dá uma frequência angular de 11,11 radianos por segundo. No caso anterior era 12,04. Então a frequência já alterou. A frequência F você obtém pela mesma relação. Ômega igual a 2πf. Então você vai observar que F também vai diminuir. Lá era 1,9, aqui caiu para 1,77 Hz. E o período, que lá era 0,5 alguma coisa, aqui foi para 0,564, ou seja, o período aumentou. Então as frequências diminuíram, o período aumentou e o amortecimento está se fazendo presente. Apesar de ser pequeno, ele ainda está atuando. Muito bem, com esses parâmetros é só substituir naquela equação geral da posição em função do tempo com amortecimento, que era xm exponencial de menos bt sobre 2m cosseno de ômega' mais φ, ômega' mais φ. Ômega' está aqui. O φ, como é zero no outro caso, nesse caso também é zero, então ele pode ser replicado. Esse número aqui, ele vem daquela expressão geral do expoente, que é o menos bt sobre 2m. Então, se você multiplicar a massa por 2 e dividir o b por isso, você vai ter menos 4,64 t. Então está aqui a expressão em função do tempo para a posição com amortecimento. Significa que esse termo aqui vai ser um valor numérico que vai multiplicar a amplitude e com o passar do tempo ele vai reduzir o movimento até que ele pare. No caso da energia, a expressão para a energia é diferente. Ela leva em consideração quem? O termo exponencial. Então, a expressão para a energia é meio de K xm exponencial de menos bt sobre m. Okay? Então, essa é a expressão para a energia no caso geral.
Se eu substituir no lugar das variáveis, eu vou ter aqui 0,225 exponencial de menos 9,27t. Então, observe que esse termo aqui é a energia do caso anterior sem amortecimento. O termo de amortecimento está aqui no exponencial. Então, essa energia é a energia máxima e ela vai decaindo com o passar do tempo. Quanto que ela vai decaindo? Exponencial desse valor aqui. Ok? Bom, então essa foi a resolução das questões da prova. Não é? Se vocês tiverem alguma dúvida nesse passo a passo, algum momento, para o vídeo, marca o ponto, me manda nos comentários, porque eu vou deixar, tem um canal lá no YouTube agora, que vocês vão poder pegar esse material, vocês vão poder rever o vídeo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que está engasgando. Pois muito bem, então vocês podem colocar lá nos comentários as dúvidas, eu dou uma olhada lá, me manda por e-mail, chat ou os outros canais que eu já falei, ok? Bom, era isso aí, moçada, obrigado e até a próxima.